Oi, pessoal, eu sou a Ana Carolina Rocha Witherspoon, sou médica, professora de pós-graduação e graduação médica já há 11 anos, sou fellow do Texas Institute of Dermatology e também tenho alguns cursos de nutrição e atividade física, bem como nutrigenética e nutrigenômica junto ao UFG. Estou super honrada de estar aqui participando do primeiro CONAVE, gostaria de agradecer bastante a presença de vocês e vamos lá. Eu gostaria de falar hoje de um assunto super interessante, que é essa área nova da ciência, que está simplesmente revolucionando a forma como a gente enxerga a nutrição. Tá? Vocês já pararam para pensar naquelas pessoas que estão sempre se queixando por que será que determinadas dietas não funcionam para elas? Ou aquelas que já tentaram de tudo, mas simplesmente não tem resultado? Será que tem alguma coisa errada com os genes dela? Ou será que elas não deveriam abandonar algumas coisas particulares da sua dieta para que aquilo funcionasse? Então, é um pouco disso que a gente vai falar, da genômica nutricional. O que é a genômica nutricional? É um ramo novo da ciência que compreende três partes: a nutrigenômica, a epigenômica e a nutrigenética. Bom, o que é a nutrigenômica? Ela tem mais a ver com o que vem de fora, não o que vem de dentro. Hoje a gente sabe que 99% do genoma humano já foi mapeado. Mesmo assim, faltam inúmeras pesquisas para que a gente possa compreender cada vez melhor a influência dos genes nas nossas vidas. Bom, a gente sabe que, mesmo numa população variada, diferentes subgrupos de pessoas vão responder de formas diferentes à mesma dieta. A partir daí é que surgiu o interesse pela nutrigenômica. O que a nutrigenômica avalia? Ela avalia os alimentos, os nutrientes e os compostos bioativos em geral e como eles interferem com os nossos genes, mais particularmente com a expressão e estrutura dos genes, tá? Então, percebeu-se que basicamente o que vem de fora, o que vem do ambiente, interfere com os nossos genes. Então, o ambiente nutricional, ele modula os nossos genes. O nosso genótipo também tem um papel importante, porque ele pode determinar que o nosso metabolismo favoreça o estado de saúde ou de doença. E a interação desses genes e o meio, o ambiente, é que vai ser determinante para explicar por que algumas pessoas respondem de forma favorável a algumas dietas e outras não. Quando a gente fala dos fatores externos, né, do ambiente nutricional, dos compostos bioativos, dos alimentos em geral, que influenciam os nossos genes, nós estamos falando de nutrigenômica. Já quando nós procuramos entender a nossa genética, o nosso genótipo, para então perceber que ele nos traz alguma predisposição a produzir determinadas doenças ou a responder de forma desfavorável para algumas dietas, né, devido ao nosso metabolismo, né, dificultando o nosso metabolismo, etc., como por exemplo, diminuindo a absorção de determinados nutrientes. Dessa forma, a gente entende a nutrigenética. São duas vias diferentes, uma olha mais para o externo e outra olha mais para o interno, mas elas estão em constante interação. É essa interação que a gente procura entender da melhor forma possível quando a gente faz um mapeamento nutrigenético e nutrigenômico. Então vamos lá, o que a gente pode resumir disso tudo? A dieta comum, ela interfere com o nosso genoma humano. Algumas dietas, elas podem desencadear algumas doenças. Alguns genes, eles também podem servir como deflagradores ou agravantes de determinadas doenças. Uma instituição epigenômica, um tratamento ético personalizado, ele pode prevenir determinadas doenças. A genética do indivíduo, ela pode, inclusive, ser determinante para a produção de algumas doenças. Mas você pode, certamente, abrandar, controlar, prevenir ou até mesmo curar doenças quando intervindo de forma correta, personalizada, com uma dieta específica que possa atender a todos esses anseios. A epigenética, ela avalia o seguinte: as mudanças na expressão dos nossos genes, sem alteração do sequenciamento do DNA, ou seja, não há nenhuma alteração grave, tipo uma mutação, mas são alterações
da estrutura dos nossos genes, que são passados por algumas gerações, ou seja, são características herdáveis. A epigenética, ela estuda a história do indivíduo, o ambiente e como esses dois fatores influenciam a expressão dos seus genes. Tá? Existem vários mecanismos envolvidos na epigenética. O principal deles é a metilação do DNA. A metilação é um mecanismo, uma variação basicamente normal, bastante comum na célula e inclusive é essencial para o funcionamento dela. Existem vários alimentos que ajudam na metilação. Então nós temos, por exemplo, fibras, selênio, polifenóis, colina, betaína, metionina, nós temos também genisteína, uma série de vitaminas que ajudam o nosso organismo a produzir determinadas metilações. A metilação, ela basicamente escolhe quais genes ela quer ativar e quais ela quer silenciar para determinada função celular. Então, por exemplo, ela escolhe determinados genes e descarta os outros. E a cada vez que ela faz isso de forma seriada, ela cria determinadas marcaçõezinhas ao longo do nosso DNA. E essas marcações seriadas a gente chama de código epigenético ou epigenoma. E o nosso epigenoma sofre constante interação com o nosso meio. É o nosso meio ambiente que vai criar aquele botão liga, desliga nessas alterações seriadas que vão sucedendo. Tá? Eu nunca me esqueço de um congresso de nutrologia, um congresso brasileiro que eu fui em meados de 2004, 2005, e foi muito interessante porque foi a primeira vez que me foi apresentado que a dieta da mãe influenciaria na propensão ou não do filho apresentar algumas doenças, que é algo que já está bastante estabelecido hoje, né, gente? A gente sabe que uma dieta desregrada da mãe em açúcares e gordura ou uma dieta carencial, ela vai interferir diretamente na saúde do feto quando adulto. Então, ele vai ter uma propensão maior a diabetes, doenças cardíacas e, enfim, obesidade e uma série de outras coisas. Eu me lembro de um congresso que eu frequentei em meados de 2004, 2005, um congresso brasileiro de nutrologia, e foi a primeira vez que me foi apresentado que a dieta da gestante interferiria diretamente na saúde do filho adulto. Ali a gente já observava, e havia uma importante comprovação científica, que a dieta da mãe, sendo ela pobre em nutrientes, ou seja, ou sendo ela desregrada em açúcares e gordura, interferia diretamente na saúde do filho quando adulto. Ou seja, ele estava mais propenso a diabetes, hipertensão, cardiopatias e inclusive outras doenças. Isso está bem estabelecido hoje em dia. Nós sabemos também, através de novos estudos, por exemplo, um estudo recente sobre a alimentação da gestante revela que uma dieta de uma gestante obesa, rica em açúcares e gordura, ela pode inclusive gerar um filho magro, porém este filho, quando chegar na adolescência, vai apresentar obesidade. E mães obesas que seguiam uma dieta saudável geravam filhos saudáveis que também permaneciam saudáveis e protegidos da obesidade e do diabetes na sua adolescência. Um outro estudo do ano passado, agora de 2016, de Derek Chu e colaboradores, publicado na Genome Medicine, revelou o seguinte, que mães, né, gestantes que faziam uma dieta rica em lipídios, elas basicamente interferiam em açúcares e lipídios, tá? Elas interferiam na microbiota, na formação da microbiota intestinal dos seus filhos. Então, esses bebês, eles evoluíam com uma microbiota pobre em bacteroides, que constituem a nossa flora bacteriana saudável, né, regular, aquela que a gente precisa para nos proteger de uma série de doenças. Eles, então, afetavam a sua microbiota, afetavam o seu sistema imunológico e também a evolução do peso corporal desses bebês. Né? Então, são estudos bastante interessantes que mostram para a gente
a importância da epigenética. Um outro estudo agora recente também revela que o diabetes gestacional aumenta em 53% a chance de diabetes e obesidade em crianças, tá? Então, crianças obesas, crianças diabéticas pode ter a ver com o diabetes gestacional da mãe. Tudo isso que a gente está falando é da epigenética. Essa área da genômica nutricional que estuda justamente a repercussão, né, ao longo da história familiar, ou seja, as alterações genéticas que são herdadas, passadas de mãe para filho, através das alterações alimentares, né, da própria dieta da mãe. Então, nós podemos perceber que o nosso fenótipo, que é aquilo que nós somos, nós apresentamos clinicamente, tem a ver com a interação do nosso genoma com o nosso epigenoma, ou seja, aquelas alterações epigenéticas que foram se repetindo e sendo transmitidas sucessivamente, né, aquelas marcações no DNA, como a metilação, etc. Então, esses dois fatores somados ao fator ambiental, ao meio ambiente, aos fatores que nós estamos expostos. E o principal deles é a alimentação. Sem sombra de dúvida, é a alimentação. E aí, na alimentação, o que nós temos? Nós temos uma gama de alimentos que sabidamente fazem mal para nós. Então, nós temos, por exemplo, uma dieta rica em lipídios, em gorduras saturadas, ela está ligada às deslipidemias, ela está ligada ao infarto agudo do miocárdio, às placas de ateroma, ela está ligada a uma série de doenças, como os derrames também. Uma dieta rica em glicídios, ou seja, em glicose, em açúcares, ela está aumentando a nossa propensão a apresentar obesidade, diabetes e cardiopatias. Isso também está bastante esclarecido cientificamente, está bastante difundido na nossa sociedade. Nós temos uma pandemia de obesidade, uma pandemia de diabetes, inclusive em crianças, né? O que a gente tem também? A gente tem o glúten, que sabidamente gera a doença celíaca, gera uma série de desconfortos abdominais para umas pessoas que são predispostas, né? E inclusive várias pessoas que têm diferentes sintomas, sinais e sintomas do intestino irritável, elas sofrem um agravo do seu problema quando a dieta inclui o glúten. O glúten também é deletério para as funções neuropsicológicas dos pacientes com autismo. Isso já está bastante estabelecido. Então, a importância da dieta é fundamental na propensão que nós temos como indivíduos, né, como genoma, de apresentar determinadas doenças, umas pessoas mais que as outras. E por isso que a gente precisa cada vez mais fomentar estudos nessa área, para que a gente possa compreender não apenas subpopulações e macropopulações, mas fazer estudos individuais, porque inclusive a população brasileira é bastante diferente, bastante miscigenada, distinta das populações estudadas, como mais estudadas, como as norte-americanas e a europeia. Bom, o que mais que nós podemos falar dos alimentos? Temos também alimentos que são ricos em nutrientes e que nos previnem doenças, que têm ações anti-inflamatórias. Por exemplo, nós temos uma gama de alimentos que conseguem, alimentos não, nutrientes, por assim dizer, né? Que conseguem nos propiciar uma ação anti-inflamatória por inibirem um fator de transcrição nuclear chamado NF-κB. Este fator, o que ele faz? Ele está envolvido em diversas doenças inflamatórias e também no crescimento tumoral, também está envolvido no câncer. Quais são os alimentos que a nutrição, né, que a ciência já comprovou que tem ação anti-inflamatória por inibir essa substância? Nós temos aí a curcumina, oriunda da cúrcuma, que nada mais é do que o açafrão, podendo ser o açafrão brasileiro, o açafrão espanhol e também o turmérico. Nós temos aí o resveratrol, nós temos também a curcumina, o resveratrol,
a capsaicina, que na verdade está presente na maioria das pimentas e também é um nutriente super saudável, comprovadamente aumenta a longevidade. Também a genisteína presente na soja, também um antioxidante, e ah, o gingerol. O gingerol está presente no gengibre. O gengibre ainda tem uma outra substância, um outro composto ativo muito interessante, que é o 6-HO. O 6-HO, o que ele faz? Ele inibe a absorção de xenobióticos. Então, todos aqueles agrotóxicos ou quaisquer outras substâncias tóxicas presentes nos alimentos podem ser inibidas pelo 6-HO. Ele tem a capacidade de atuar nas enzimas metabolizadoras de medicamentos. Isso é super interessante. Outra substância de ação anti-inflamatória, diferente das primeiras que nós citamos, é a velutina. A velutina está presente na polpa do açaí. Ela tem a capacidade de inibir o fator de necrose tumoral alfa e também outros mediadores inflamatórios que estão envolvidos em doenças inflamatórias crônicas e também estão envolvidos no câncer, tá? E doenças autoimunes. Bom, o que mais que a gente pode falar de alimentos saudáveis? A gente pode falar de quercetina, a gente pode falar de W3, que é o DH3. Todos esses alimentos também têm ações muito benéficas. Eles atuam na biogênese mitocondrial, que nada mais é do que a produção de novas mitocôndrias. A mitocôndria, a gente sabe que é aquela organela do citoplasma da célula que está ligado com a produção de energia. E isso é muito importante, por exemplo, no sistema muscular cardíaco, sistema muscular esquelético, né? Para quem faz muita atividade física, atletas, nós precisamos de uma boa biogênese mitocondrial. Então, nós temos aí toda uma sorte de alimentos que podem nos ajudar e que estão sendo cada vez mais estudados. E a gente pode incorporá-los à nossa dieta de forma saudável. Por outro lado, isso não vale para todos. Quando a gente faz um mapa nutrigenético, nós percebemos que algumas pessoas têm deficiência em absorção de alguns nutrientes. A vitamina D, por exemplo, boa parte da população não consegue absorver, ela precisa ser suplementada. Isso também está sendo bastante estudado atualmente. Existem pessoas que metabolizam mais rápido alguns alimentos, existem pessoas que metabolizam de forma mais lenta e se deixam até intoxicar pela parte deletéria do alimento. Então, existem todas essas complexidades que não valem para todas as pessoas e o estudo da nutrigenética e da nutrigenômica estão aí para nos trazerem esclarecimentos e nos trazerem a melhor forma de personalizar a nossa dieta e o nosso estilo de vida. Bom, pessoal, então voltando aqui à nutrigenética, basicamente ela estuda como a constituição genética individual vai interferir na resposta à alimentação. Tá? E aí entram doenças genéticas, entram mutações, entram polimorfismos e outras alterações, inclusive alterações sequenciais de DNA. Os polimorfismos são alterações mais comumente vistas. Estima-se que pelo menos 20% da população tenha diferentes tipos de polimorfismos. Uma mesma pessoa pode ter diferentes tipos de polimorfismos concomitantemente. Inclusive é muito comum, por exemplo, nessas pessoas que têm dificuldade de emagrecer, apesar de seguirem dietas muito boas e fazerem reeducação alimentar, muitas dessas pessoas, às vezes, quando fazem um mapeamento nutrigenético, é percebido que elas convivem com um ou mais polimorfismos interferindo no metabolismo de gorduras ou interferindo no metabolismo energético em geral, interferindo na sua termogênese, por exemplo. Tá? E aí, quando a gente fala de nutrigenética, a gente tem que pensar nos testes que ela pode nos oferecer para elucidar, né, quais as doenças que nós somos propensas, quais as dificuldades metabólicas que nós temos. Então, para que a gente usa os testes genéticos? Eles são utilizados para se detectar a propensão a doenças autoimunes, a hipertensão arterial sistêmica, diabetes, obesidade gestacional e uma série de outras doenças, como também intolerâncias. Então, a propensão à doença celíaca
doenças intestinais inflamatórias e outras doenças ligadas à intolerância ao glúten, por exemplo, podem ser estudadas. Quanto à obesidade, nós também podemos estudar o seguinte: a composição corporal, o metabolismo energético, né? A gente pode pesquisar a termogênese, a tendência ao excesso de peso durante a gestação e mesmo preferências alimentares. Então, o teste nutrigenético está cada vez mais sendo estudado, nos propiciando estudar e conhecer cada vez mais coisas ligadas ao nosso metabolismo, nossas taxas metabólicas e nossa capacidade de interferir com os nossos genes, tá bom? Eu imagino o seguinte, que muito em breve mesmo, nós poderemos todos ter acesso a um exame dessa ordem. Digamos que nós vamos fazer um exame de sangue, nós possamos também fazer um exame que contemple o sequenciamento do nosso DNA e as interferências alimentares. Isso seria muito bom, que todos tivessem acesso a isso. Na verdade, a ciência almeja isso, almeja a sua ampliação, a sua expansão, para que novos estudos venham, para que esses estudos possam ser cada vez mais individualizados, atendendo a maior parte da população. Tá? E aí a gente tem que levar em conta também algumas particularidades quando a gente vê os suplementos aí em todas as prateleiras, suplementos industrializados. A gente percebe depois dessa aula que esses suplementos não servem para todo mundo, não é verdade? Ainda mais que a maioria deles vem para o nosso mercado após pesquisas com outro público, que é o público norte-americano e europeu. Então, muitas dessas vitaminas, elas não atendem a população brasileira, que é miscigenada e tem inúmeras particularidades. Podem ser até hiperdosagens em comparação às nossas necessidades. Então, é preciso, pessoal, muita cautela na escolha de suplementos. O ideal é que todo o tratamento seja feito de forma individualizada. Você tem que consultar o seu nutricionista, você tem que consultar o seu médico, para que você possa não apenas fazer um estudo diagnóstico, mas também para que possa ser instituída uma dietoterapia, uma mudança de qualidade de vida, de estilo de vida, né? E uma intervenção possivelmente com suplementos, com nutracêuticos, que seja absolutamente individualizado para você. Mesmo que você não venha fazer o teste nutrigenético, afinal de contas ele pode não ser absolutamente imprescindível para todo mundo, né? Mesmo que você não o faça, é importante que o seu acompanhamento seja individual, tá? O exame nutrigenético, ele é particularmente importante para as pessoas que estão lutando com tendências genéticas a apresentarem alguns problemas, alguns desconfortos gastrointestinais, por exemplo, tendência à doença autoimune e aquelas pessoas que sabidamente estão enfrentando aí dificuldade em vencer a obesidade, tá? A obesidade, outras doenças crônicas, mesmo o diabetes. E então é isso, pessoal. O grande trunfo da nutrigenética é nos trazer uma opção, nos trazer uma opção prática de conhecer o nosso genótipo e interferir com ele, modular a parte que nos cabe, ou seja, todos aqueles fatores que são modificáveis, que são moduláveis, a gente pode mexer e aí a gente pode promover maior qualidade de vida. Ou seja, se nós sofremos influência do nosso genótipo, do nosso epigenoma e dos nossos fatores externos, então por que não conhecer o nosso genótipo e o nosso epigenoma para interferir nos nossos fatores externos, abandonando os alimentos que nos fazem mal, né? Priorizando os alimentos que nos fazem bem, obtendo uma dieta cada vez mais anti-inflamatória, cada vez mais propícia à longevidade, né? Afastando os riscos, minimizando os riscos que o nosso genótipo traz para certas doenças, inclusive a obesidade. Então, é para isso que chegou essa área da ciência. Eu acredito muito na personalização da dieta, acho que é o futuro. Eu espero que muito em breve todos tenham acesso a esse tipo de exame e que possam melhorar enormemente a sua qualidade de vida e a sua expectativa de vida a partir de um acompanhamento médico ou nutricional que contemple tudo isso.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem algumas dúvidas ou quiserem entrar em contato comigo, fiquem totalmente à vontade. Vocês me acham no YouTube, num canal novinho que se chama Doutora Ana Carolina Rocha Witherspoon, e também vocês me acham no Instagram. No Instagram, o meu IG é Carol _ Face, Corpo e Bem-Estar, tá bom? Encontro com vocês lá. Um abraço.